Senhores e senhoras, amados e amadas pessoas, Deus abençoe a todos nós que queiram a bênção. E agora a gente vai falar sobre bênção e prosperidade. Então, para saber que quem prospera é Deus, você quer a chave da prosperidade? Eu vou te dar agora. Vou mostrar aqui uma chave da prosperidade que aconteceu na vida de Job no passado. Ó, Deus abençoa, sara e prospera o príncipe Job. Mas para isso ele pediu perdão, mesmo sem ter pecado, ou pecou sem saber, ele pediu perdão. Então aqui, ó. Deus deu muito mais saúde, nobreza, riqueza e prosperidade do que ele havia tido antes. Quando a população e a família de Job soube que Deus havia sarado o príncipe Job e todas as pessoas que haviam desprezado ele, partiram para ir visitá-lo e levaram os dízimos e as primícias. Dentre estas pessoas estavam os irmãos de Job, que era Tola, o primeiro filho Pulva, o segundo filho Siron, e o quarto filho e o mais novo deles, e as irmãs de Job, com as famílias deles e delas. Então Job tinha as irmãs também, a Bíblia relata que ele tinha irmãs. E cada um deles, mais as pessoas conhecidas do príncipe Job, trouxeram moedas de ouro, barras de ouro, dinheiro da época, dos quais Deus não relata a moeda da época, e muitas peças de roupa para ele. Então, Senhor Deus abençoou o príncipe Job com saúde, nobreza, riqueza, prosperidade de família abençoada. Prosperidade de uma família abençoada. Da bênção de animais de criação, o príncipe Job passou a ter 14 mil carneiros, 6 mil camelos, camelos no deserto, tá vendo? Camelos, 1.000 juntas de boi que são dois, então dá para carregar peso, carga, essas coisas. Então são 1.000 juntas de bois. São 2.000 bois, na verdade, porque uma junta são 2 bois. Sendo que cada junta geralmente eram 2 bois, dá mais 1.000 asnos, são burros, também para trabalho. Da bênção da família dele, o príncipe Job teve 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha de Job era Gemina, o nome da segunda filha de Job era Hanaquésia, e o nome da terceira filha de Job era Keren Apuk. Tá. A Bíblia diz, cara, de acordo com livros, a Bíblia, pesquisa, quando fala que Job teve 3 filhos de novo, mais 7 filhos, dos únicos nomes que eu acho da genealogia de Job, dos irmãos deles, e da família de Job, da esposa e dos filhos da filha, são só os 3 nomes dessas filhas aqui, ó. Só. Dos filhos, nem da primeira geração que morreram, nem da segunda geração que ele teve, que nasceram. Só essas 3 filhas. As filhas do príncipe Job eram as 3 mulheres mais bonitas de toda a terra. Eram perfeitas, e os filhos do príncipe Job eram providos de saúde, beleza e educação. E os filhos do príncipe Job eram providos de beleza, saúde e educação, mas não cita os nomes. Não consegui achar em nenhuma genealogia o nome dos filhos. No dia que eu achar, eu vou colocar aqui nesse livro. Estas datas de nascimento dos irmãos e as irmãs do príncipe Job são datas aproximadas, calculadas dentro do contexto histórico bíblico. A margem de erro é de mais 5 anos ou menos 5 anos aproximadamente. Então, aqui, o príncipe Tola, o primeiro irmão do príncipe Job, nasceu no ano de 2203 do calendário da época, com a margem de erro dessa daqui. Tá? O príncipe Pulva, o segundo irmão do príncipe Job, nasceu no ano de 2206. O príncipe Job, o terceiro filho do príncipe Sacar, nasceu no ano de 2209. Tá aqui, ó, Issacar. Ele era da genealogia de Issacar, que era um dos filhos de Issacar, era um dos filhos de Jacó. Ele era dessa genealogia aqui, que se separou na época do Êxodo. Nasceu no ano de 2209, tá? Então aqui o príncipe Siron, o quarto irmão de Job, nasceu no ano de 2211. Essa margem é uma margem de erro aí. E as princesas que eram irmãs deles nasceram entre os anos de 2212 e 2220. Essa é a média de ano. Tá? A gente tem uma média de cálculo como cientista, mas a gente não tem a data exata. A média de cálculo a gente calcula pela época que o calendário cronológico que a gente tem, a época que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Tá? Quando os príncipes da genealogia do príncipe Job, que eram filhos do príncipe Sacar, e o príncipe Sacar era filho do rei Jacó,
é da genealogia de Jacó, Isacar, e veio os filhos de Isacar. São esse pessoal aqui. Quando os príncipes saíram da adolescência e entraram na idade adulta, Tola, no ano de 2223, estava com 30 anos de idade. No ano de 2236, o príncipe Pulva estava com 30 anos de idade. E no ano de 2239, o príncipe Job estava com 30 anos de idade. Então, no ano, nesse calendário da época aqui, ó, desde Adão e Eva, o príncipe Job, no ano de 2239, estava com 30 anos de idade. Então, aqui, a gente tem um ano e tem a idade dele. A gente consegue calcular até o ano de nascimento, não a data. O ano de nascimento. No ano de 2242, o príncipe Ciron estava com 30 anos de idade. No ano de 2276, nasceu o rei Moisés. Então, ó, no ano 2276, nasceu o rei Moisés. Neste ano, olha só, isso está dentro de um calendário cronológico, tá? Bíblico, real, um calendário real. Neste ano, o príncipe Job estava com 67 anos de idade. Então, olha o que é interessante, veja só. Quando o rei Moisés nasceu, que viveu muito menos que ele, o Job estava com 67 anos de idade, quando o rei Moisés nasceu. Calcula-se aproximadamente que o príncipe Job ganhou tempo de vida em dobro. Então, quando ele estava com 100 anos de idade, ele saiu das provas e tentações e Deus sarou ele. O rei Moisés, neste mesmo ano de 2309, estava com 33 anos de idade. Né? No 2309, quando Job estava com 100 anos. Está com 33 anos de idade. E a Bíblia relata que ele saiu do Egito com a idade de 40 anos. Ok? Então, todos os irmãos e irmãs do príncipe Job estavam vivos e vivos. Calcula-se que o príncipe Tola estava com uma média de 106 anos de idade. O príncipe Pulvo estava com uma média de 103 anos de idade. O príncipe Ciron estava com uma média de 97 anos de idade. E de acordo com o tempo de vida daquela época, os irmãos e as irmãs do príncipe Job viveram uma média de 130 anos de idade. Uma média, é um cálculo de uma média estatística. No ano de 2316, o rei Moisés estava com 40 anos e o príncipe Job estava com 107 anos. Então, quando Moisés estava no êxodo com 40 anos, o príncipe Job estava com 107 anos. Ele já tinha saído de toda aquela situação que ele tinha de prova e tentação. Então ele estava podre de rico. Quem sabe quando Moisés não saiu daqui, não passou por lá, já que ele era da descendência deles, né? Ele não passou por lá e, e ele ajudou Moisés, né? Tem isso também, né? Não relata que ele foi na Arábia Saudita, tem lá onde Moisés tem migrado, né? Anos de idade. Então, quando Moisés, o rei Moisés, morreu com 120 anos de idade, no Monte Nebo, o príncipe Job estava sarado com 187 anos. Então, quando Moisés morreu com 120, o príncipe Job tinha 187 anos. Tem uma diferença aqui de idade de 67 anos. Certo? No ano de 2443, o general rei e príncipe Josué morreu com 110 anos de idade e o príncipe Job estava com 234 anos. Então a outra geração, que era o sobrinho de Moisés, que era Josué, que passou a ser general, príncipe, rei, né? Ele estava com 110 anos de idade, né? Quando ele morreu. O príncipe Job estava com 234 anos de idade. Então ele viveu a geração de Moisés e ele viveu a geração do príncipe Josué. E por término da cronologia do tempo de vida do príncipe Job, ele morreu depois de todos os irmãos dele, com a idade aproximada de 241 anos de idade ou mais. Isso é uma média de 241 anos de vida dele. Tá? Sobre o tempo de vida do príncipe Job, o príncipe Job nasceu no ano 2209, né? Ele nasceu no ano 2209, a gente tem no calendário cronológico real. O ano que ele nasceu, 2209, não tem o dia nem o mês, mas tem um ano. Quando o rei Moisés nasceu no ano de 2276, o príncipe Job estava com a idade de 67 anos. Essa era a diferença deles, de idade. E ele viveu a geração de Moisés, com os irmãos de Moisés, Midian, morreu Arão e Midian, e viveu a geração inteira de Josué.
Aí teve neto, bisneto, filho. Quando o rei Moisés estava com 53 anos de idade, o príncipe Job estava com 120 anos de idade. Quando o rei Moisés estava com 73 anos de idade, o príncipe Job estava com 140 anos de idade. E o rei Moisés estava, nessa época, escrevendo salmos, né? O príncipe Job teve o privilégio de matrimoniar-se, amar, ter filhos e filhas, criá-las, acompanhar toda a vida dos filhos, filhas e presenciar os nascimentos dos seus netos, bisnetos, trinetos, até a quarta geração de netos, ou seja, quatrinetos. E depois dele viver toda a vida dele novamente como uma segunda vida, com prolongamentos de dias, meses e anos de vida. Ele morreu com mais de 241 anos de vida ou mais. Bem idoso, causa da morte, o corpo dele viveu até expirar, a alma dele saiu do corpo e retornou para o santo céu. Ora. Bom, escritor, sacerdote, tá? Jean Cavalcante, esse livro é escrito pela Bíblia Real em hebraico, através da pesquisa e análise de estudos e inspiração de Deus e do Santo Persebitor e do Supremo Rei dos Reis, Senhor Jesus, tá? Tem aqui dia, mês e ano que ele foi escrito, mas depois disso ele foi feito várias pesquisas, análises e revisões até chegar a esse ponto. A gente vai colocar o link para comprar esse o e-book, tá? Na plataforma Rede Spike, curso bíblico e tudo mais do Tempo Matriz. E quem sentir desejo do seu coração, se sentir à vontade, pode ir lá fazer doação, pode comprar os livros para ajudar o Tempo Matriz e tudo mais, beleza? Esse trabalho aqui, além dos meus 2 trabalhos que eu tenho a mais, a gente não, como é que se diz? A gente não é pago por esse trabalho. Todo dinheiro que é arrecadado por esse trabalho para Deus é para o templo de Deus. Para o templo de Deus que a gente vai construir, ok? Então que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui nós encerramos toda a história de Job, tá? Para a pessoa conseguir compreender como que é a lei natural da vida na Terra, como que tudo funciona. Tem mais algumas leis lá que diz que não é proibido, é proibido. Fala sobre meio ambiente, sobre um monte de itens que complementa, que até da Gênesis até mais ou menos Esdras ainda fala sobre lei de Deus, tá? E tudo isso é muito interessante, cara. É muito interessante aprender de maneira correta, de forma associada. Você vive a vida inteira e você não consegue esquecer, porque a aprendizagem de maneira correta e associada, ele marca a vida da pessoa, tá? Por mais que cria-se uma memória secreta dentro do seu subconsciente. É como andar de bicicleta. Andamos de bicicleta quando era criança, depois de 20, 30 anos você pegou uma bicicleta. Cria-se uma memória muscular, uma memória secreta dentro do seu subconsciente, onde você vai pegar a bicicleta e vai andar com ela normalmente de novo. Pode não ser com aquelas habilidades todas que tinha, mas vai andar. Então, a mesma coisa, a mesma situação é a palavra de Deus. Ele diz assim: a palavra de Deus ela adentra a mente, a alma, até dentro das divisões dos ossos, né? Então, não tem como esquecer a palavra de Deus. Você sempre vai lembrar quando você aprende de maneira correta. Deus abençoe a todos que queiram a benção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. E até a próxima descoberta bíblica real.